Tá joia. Bom dia, irmãos. Se vocês já quiserem abrir em Josué, capítulo 3, nós já vamos adiantando. Josué, capítulo 3. Enquanto isso, eu vou tentar abrir aqui o meu aplicativo aqui. Muito bem, é muito bom estar aqui com os irmãos para compartilhar da palavra dele. E enquanto eu estava ali louvando a Deus, meu coração ficava em júbilo por estar aqui com os amados, né? E nada melhor do que compartilhar a palavra de Deus. E eu não sei quando eu li Josué capítulo 3, não me lembro quando, não sei se foi na minha leitura diária ou quando eu estava preparando um texto para um lugar que eu publico, mas eu sei que eu caí nesse texto de Josué, capítulo 3, e eu fiquei impressionado com ele. Eu já tinha passado por ele várias vezes, mas eu não tinha ainda dado a real atenção que esse texto merecia. E quando o pastor me convidou, eu falei, é Josué, capítulo 3, né? Josué, capítulo 3. E o tema dessa manhã será sigamos em frente, que nós possamos seguir em frente, porque para o cristão não tem essa história de parar, de desistir, de olhar para trás. Nós temos que sempre estar olhando para o Mestre. E se olharmos para Ele, nós vamos caminhar firmes na rocha. Vamos orar, irmãos, antes da leitura? Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, Pai. Um momento onde nós vamos ouvir o Senhor falar. Fale aos nossos corações, Pai. Coloque-nos num ambiente onde esse povo, o teu povo, o povo de Israel, estava naquele momento, para que nós possamos extrair ao máximo de ensinamentos para as nossas vidas e depois colocarmos em prática todos eles, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações pela tua misericórdia. Não permita, Senhor Deus, que nós venhamos a desanimar, mas que possamos estar sempre olhando para o teu Filho, Pai, para caminharmos firmes no teu caminho. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos à leitura do texto sagrado. Josué, capítulo 3. Diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que o saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra,
Pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade, Adã, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Essa é a história, uma das partes da história de Josué. E muitas das vezes, irmãos, a gente fica desanimado no nosso caminho com Deus. Isso é algo até normal, que nós possamos nos distrair durante o nosso percurso como cristãos. Isso pode acontecer porque as circunstâncias da vida muitas das vezes nos pegam de forma distraída e nós não conseguimos entender aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas se nós tirarmos os olhos do nosso Deus, nós tirarmos os olhos dele, que é o foco da nossa vida, nós vamos desanimar, nós vamos ficar desencorajados. E essa palavra dessa manhã é uma palavra de encorajamento para você. Não desista, não pare, não olhe para trás. Aquele que lança a mão do arado, ele não é digno se ele olhar para trás. Nós precisamos estar em frente a cada dia, olhando para o nosso Deus. Lembra daquele corinho? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, a gente vai em qualquer lugar, desde que Ele esteja conosco, ao nosso lado, e nós possamos ouvir a sua voz através da leitura bíblica, possamos falar com Ele através da oração. Nessa manhã nós vamos ver o seguinte, nós vamos aprender que para que nós possamos continuar firmes nesse caminho, nós precisamos saber a quem seguir. Nós vamos ver que os limites impostos por Deus são importantes para que nós prossigamos nessa jornada. Nós vamos identificar líderes idôneos que estão ao nosso redor e que são importantes para essa jornada. E nós vamos identificar quem são, vamos aprender que precisamos identificar quem são os inimigos que estão ao nosso redor. E são muitos, irmãos. E vamos aprender que precisamos obedecer a Deus. Então nós vamos, durante essa reflexão, aprender tudo isso que Deus falou ao meu coração e eu espero que fale ao seu também. Primeiro, quem foi Josué? Se eu falar José aqui, por favor, relevem, né, que às vezes eu confundo Josué com José. Mas quem foi Josué? Foi filho de Num e ele era da tribo de Efraim. E esse homem, ele caminhava com Moisés e ele aprendia muito com Moisés. Ele foi um daqueles 12 espias que entraram na terra, todos aqui conhecem essa história, e ele foi um daqueles que entrou na terra antes para poder ver como é que era aquela terra, olhar o lugar, olhar os povos que habitavam ali. E quando eles voltaram para falar para o povo e para falar para Moisés, 10 desses espias começaram, mesmo elogiando a terra, falando que a terra era maravilhosa, que era aquilo que Deus havia dito, eles falaram, olha, é impossível conquistar tudo aquilo que Deus disse que nós poderíamos conquistar. E o que isso fez? Isso fez com que o povo que estava ao redor, aquele povo que estava ouvindo isso, começasse a se voltar contra Arão, se voltar contra Moisés, e ficou uma bagunça terrível naquele arraial. Mas 2 daqueles 12 espias, entre eles Josué e Calebe, falaram, não, é possível sim, nós podemos conquistar tudo aquilo que disse Deus que nós conquistaríamos, desde que nós obedeçamos a palavra dele. E naquele mesmo momento a terra se abriu e mais ou menos, ou aproximadamente 14 mil pessoas foram tragadas pela terra porque não estavam crendo no poder de Deus. Mas Josué era um homem que estava consciente do que estava acontecendo, de todos os milagres que Deus já tinha feito, e ele era consciente do Deus que ele tinha.
E ele, com isso, ele permanecia firme, ele permanecia agarrado em Deus, sabendo que Deus iria cumprir os propósitos que ele havia dito que cumpriria. Então, Josué foi um homem preparado, apesar de alguns dizerem que talvez ele fosse um homem inexperiente. Eu não acredito que Josué fosse inexperiente. Ele andava com Moisés, ele era um guerreiro, e a maioria dos israelitas, eles viviam num ambiente quase militar. E também existem aqueles que defendem que os israelitas não eram militares, que não sabiam guerrear, mas isso era o que menos importava. Eles tinham Deus, e quando Deus está contigo, irmãos, você não precisa ter habilidades específicas, Deus vai atuar na sua vida, desde que você tenha fé e você obedeça a Ele. E o povo de Israel, ele já tinha visto muitos milagres naquela região, ali onde tem o Mar da Galileia, você tem o Rio Jordão e você tem o Mar Salgado, ali, ou o Mar Morto. Nessa região, Jesus, anos à frente, irá fazer o seu ministério. Nós já conhecemos bem isso, né? Era o Mar de Tiberíades, que também é o Mar da Galileia. E é ali nessa região, né, que Jesus, anos à frente, iria fazer muitos milagres e o ministério dele ocorreria ali. E no Rio Jordão, então, acontece um milagre fantástico. Até alguns anos atrás eu não compreendia muito bem sobre esse milagre, mas com o tempo eu fui dando mais atenção a esse texto, como eu disse aqui, que eu acho que é muito importante para nós. Mas para isso, como eu disse, né, nós temos que entender como nós podemos fazer para não desanimar na caminhada. Como que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Primeiro, seguir a Deus. Se Deus não for, irmãos, nós também não devemos ir. Coloque isso na sua cabeça. Se Deus não for, eu não vou. É igual aquele marido que fala, se a fulana não for, eu não vou. Né? Se a minha esposa não for, eu não vou. Eu só vou se ela for. A mesma coisa é com Deus. Se Deus não for, eu não vou. Eu fico aqui. Aonde Deus não pode entrar, eu não entro. Porque eu não sou bobo. O mundo espiritual, ele é terrível, irmãos. Ele é devastador, é igual o universo. Quando você sai aqui da estratosfera e você vai para o universo, ali é um ambiente super perigoso, o universo. O universo não é um lugar agradável onde nós podemos viver, não. Muito pelo contrário. E a mesma coisa é a vida sem Deus nessa terra. É perigosíssima. Então, se Deus não for, nós não devemos ir. No capítulo 3, versículo 3, fala assim: e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também. Ih, irmãos, fiz uma bagunça aqui. Partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. A arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Deus mandou que fizesse uma caixa de madeira e essa caixa fosse revestida por ouro. Na parte de cima dela existia uma tampa que tinham 2 querubins e dentro dessa arca, dessa caixa, estava ali dentro a tábua da aliança, né, os 12 mandamentos, a vara de Arão que havia florescido e também uma porção de maná. Mas muito mais do que o que estava dentro dela, era o que ela simbolizava a presença de Deus. Tanto que quando o tabernáculo estava montado, ela ficava no Santo dos Santos, onde somente um sacerdote tinha acesso, não era qualquer um que podia entrar ali, e mesmo assim ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque caso ele não tivesse se purificado corretamente, ou ele estivesse em pecado, e ele morresse ali dentro, oferecendo o holocausto pelo pecado do povo, ele iria morrer, ele seria fulminado, e o povo poderia puxá-lo lá de dentro. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Então a arca simbolizava isso. E aqui no versículo 3 fala que quando virdes a presença de Deus sendo carregada pelos levitas, então vocês vão partir do vosso lugar e vão seguir fazendo o meu propósito, cumprindo o meu propósito nas suas vidas, nas nossas vidas. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. E aí ele vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Se nós começarmos a olhar para o lado, buscar em coisas, em pessoas, porque nós temos essa coisa em nós, seres humanos, de querer sempre buscar em alguém algo de especial. Nós buscamos no outro
algo que vai nos fazer segui-lo. O ser humano tem muito disso, é por isso que surgem muitos falsos profetas, falsos mestres, os ídolos surgem, os influencers. Hoje está cheio de influencers, né? Tomem muito cuidado com isso, com quem influencia a sua vida. Os homens cheios de carismas, os amigos influentes e poderosos, e por aí vai. Então nós não olhamos para Deus, mas nós olhamos para as pessoas, criamos ídolos para nós mesmos e nós vamos seguindo essas coisas que estão no nosso caminho. Mas nós, como cristãos, para continuarmos em frente no caminho, porque nós somos aqueles do caminho, nós devemos seguir a Deus através da fé e da obediência. Na verdade, eu vou até inverter aqui. Não, está certo, da fé e da obediência. Eu escrevi errado e li certo. Da fé e da obediência, nós devemos crer nele e obedecê-lo. Não adianta ter fé sem obedecer, a sua fé será morta. Mesmo que ao nosso redor estejam inimigos, e eles estarão. Lembra, os amonitas, os moabitas, os edomitas, todos esses estavam ao redor do povo de Israel. E é interessante que quando eles saem do Egito, eles andam ainda por volta de 2 anos, até poder, 1 ano depois, 38 anos e mais 1 ano. Aí completa os 40 anos que nós conhecemos, quando eles vão entrar na Terra Prometida. Mas antes disso, eles estão caminhando ali, e ao redor deles, eles têm muitos inimigos. E um deles são os edomitas. Eles poderiam já ter seguido direto para a Terra Prometida. Só que os edomitas não permitem que eles passem. Eles falaram, nós só vamos passar pelas suas terras. Nós não vamos beber sua água, não vamos comer sua comida, nós só queremos passar. E os edomitas falaram, não, vocês não vão passar aqui. E os edomitas, vocês sabem quem eram os edomitas? Eram os filhos descendentes de Edom. Edom é o apelido de Esaú. Eram tudo irmãos. E esse ódio entre irmãos é tão terrível que ele faz com que hoje terroristas entrem e destruam vidas por ódio. Porque tem ódio das outras pessoas que foram alimentadas desde criança. E são irmãos. Então, ame o seu irmão, aquele que está na sua casa. Eu costumo falar lá em casa que o que nós precisamos é ter sempre união na família. Mesmo que alguém pise no seu calho e você não goste, dá uma respirada. Ele fala, é meu irmão, é minha irmã. Né? Na igreja é a mesma coisa, somos todos irmãos. Mesmo que em algum momento alguém fale algo que eu não gostei, eu preciso refletir sobre aquilo. Será que esse irmão está certo? Às vezes eu estou errado realmente, às vezes eu estou no caminho que não é o caminho correto. Então nós precisamos que esse amor flua no nosso meio, e somente através de Jesus Cristo. E os inimigos, como eu falei, eles estão ao nosso redor, e cada dia mais, de forma mais intensa, eles atuam nas nossas vidas. Mas para seguirmos a Deus, como eu falei anteriormente, ele nos coloca limites que nos possibilitam ver. No versículo 4 fala assim, contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados, que eram 1.000 metros, entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Deus sempre irá impor limites. Isso aí é algo que ele faz, sempre fez, e ele vai delimitar marcos nas nossas vidas. Ele vai delimitar fronteiras nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque o ser humano sem limite, ele é uma besta fera. E ele não tem controle. Ele pode tudo e todas as coisas. Hoje fala-se que você pode fazer tudo que você quer, tudo que dá na sua telha. Não é bem assim, existem sempre as consequências. Uma vez eu estava na casa de um amigo meu e do pai de 2 amigos meus. Ele falou assim, olha como as coisas têm consequências, quer ver? E ele deu um soco na parede, eu fiquei assustado, eu era adolescente, né? Ele, deu um soco na parede, aí eu olhei assim, aí quebrou o azulejo da cozinha dele. Eu falei, realmente, seu... Como é que era o nome dele? Acho que era Adair. Seu Adair. Realmente, espero que ele não esteja me vendo, né? As coisas têm consequências, né? Porque quebrou o azulejo. Então, se você der um soco na parede, você vai ou quebrar a parede ou vai machucar a sua mão. Tudo tem consequência. É por isso que Deus coloca limites
nas nossas vidas. Esses limites, eles são geradores de ordem. Eu, como homem casado, eu não tenho liberdade para fazer tudo o que eu quiser no meu relacionamento conjugal. Existem limites, mesmo como homem casado, com a minha esposa. A mesma coisa, ela em relação a mim. Nem tudo eu posso fazer. Existem limites que eu tenho que saber. Não, até aqui eu posso ir, eu não posso passar desse limite. A mesma coisa, eu como pai, eu tenho limites como educador. Eu não posso espancar meus filhos em casa, eu não posso agredi-los verbalmente, eu não posso colocar uma pressão sobre eles que eu sei que eles não vão ser capazes de suportar, talvez no momento, por serem crianças, ainda não serem maduros. Então, tudo existe limite. E eu também não posso falar tudo o que eu penso aqui desse púlpito. Existem coisas que eu preciso me resguardar para o meu meio familiar, quando eu estou conversando com amigos, quando eu estou indo lá para o Palavra da Vida, conversando com o Helder. Nós podemos falar várias coisas lá, mas de púlpito eu não posso falar. E, principalmente, eu não posso falar de púlpito sobre a minha opinião. A minha opinião não tem importância nenhuma, irmãos. O importante aqui é a palavra do Senhor. Isso sim, o pregador, aquele que vier trazer a reflexão, ele precisa entender isso, que a opinião dele não tem importância. O importante é a opinião de Deus para as nossas vidas. Aquilo que ele sabe ser certo, aquilo que ele sabe ser correto. Então, limites serão colocados em nossas vidas. Marcos serão colocados, fronteiras serão colocadas para que nós possamos viver bem em sociedade, viver bem como cristãos. E aqui esse limite era para que o povo israelita pudesse ver a arca de longe e saber o caminho, porque eles não sabiam o caminho. A arca de Deus representava a presença do próprio Deus e o povo ia seguindo de longe. Durante a travessia, em um certo momento, eles passam perto da arca, mas enquanto eles não chegassem ali, eles deveriam observar de longe. Eram limites que Deus colocava. O fato de seguirmos a Deus nos leva à santificação, sem a qual não veremos a Deus. No versículo 5 diz assim: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. E como nós faremos isso? Eu responderei com outro versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós não devemos tomar a forma desse mundo, do sistema desse mundo, nós devemos nos encher das coisas de Deus. Quanto mais aprendermos deles e buscarmos de coração, estaremos nos santificando e seguindo em frente pelo caminho que Ele nos propôs. O caminho que Ele colocou para que nós seguíssemos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quantas maravilhas o Senhor já não estava fazendo com esse povo durante o dia? Eles viam uma nuvem que protegia-os do sol, e eles também sabiam o caminho que tinham que seguir. À noite existia uma coluna de fogo, também a qual eles seguiam. As suas vestes, elas não apodreciam, as suas sandálias não se rasgavam, eles recebiam o maná, em um determinado momento receberam as codornizes. Quantos milagres, irmãos! Para mim já seria o suficiente, só em ver, lá onde ficava a Arca da Aliança, uma nuvem, quando ela parava em cima da arca e ela descia onde estava a arca, isso no tabernáculo, o povo já sabia que a presença de Deus se fazia ali. E aquela nuvem ficava ali e o povo ficava estacionado por dias ali naquela região, até por meses. Mas quando essa nuvem se levantava, o povo já sabia que tinha que sair e que tinha que levantar a coluna de marcha deles, onde os levitas iam no meio, 3 tribos à frente, mais 3 tribos atrás, e eles iam em frente. Eles iam seguindo o seu caminho e viam Deus atuar. A quantidade de tribos, eu não sei se era essa. Depois, se eu tiver alguma oportunidade, eu confirmo com vocês. Mas existia uma quantidade de tribo que ia na frente, a outra que ia atrás, e a tribo de Levi ia levando os ornamentos, ia levando a Arca da Aliança ali no meio daquela coluna de marcha de Israel. E nesse caminho nós seremos auxiliados, nós seremos encorajados, nós seremos liderados por pessoas a quem Deus legitima.
versículo 7, fala assim: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Novamente, cuidado com quem você permite te liderar. Todos nós, em maior ou menor grau, nós estaremos sendo liderados por alguém, principalmente a liderança espiritual. Tomem muito cuidado. Veja se Deus legitimou aquela liderança. Não fiquem bebendo em qualquer fonte, não fiquem buscando em qualquer pregador por aí. Tomem muito cuidado. Não permita que certas pessoas liderem vocês, porque serão cegos levando cegos. É muito perigoso, você tem que saber quem está contigo te liderando. E Josué foi legitimado por Deus, assim como ele havia feito com Moisés. E aí o povo se sentiu confortável ao olhar para Josué e saber que aquele homem estaria com eles no momento de se tomar a terra prometida. Em um momento de muitas lutas que viriam, de muitas batalhas. Sabe por quê, irmãos? Deus vai te dar muitas bênçãos. Eu não estou profetizando aqui, não. Mas eu sei que Ele vai te dar muitas bênçãos. A principal delas é a salvação. O ar que você respira, a família que você tem, a comida que você come, os problemas que você tem. Caramba, eu tenho que lavar a louça, que chato. É porque eu tinha comida para comer. Eu tenho que varrer meu quintal. É porque eu tenho um quintal. Então, até os problemas que às vezes a gente acha que é desgastante, são bênçãos de Deus. E Ele vai te dar muitas bênçãos ainda. Deus vai te dar muitas bênçãos. E é preciso que você entenda que Ele quer que você caminhe pelo caminho onde Ele vai mostrar que é o melhor caminho para você. Nós precisamos, então, ter muito cuidados com certos líderes que surgem por aí. Muito cuidado. Eu falo isso de coração, irmãos, porque existem pessoas sendo pastoreadas por homens e até por mulheres que não sabem nem o caminho que estão percorrendo, quanto mais levar outros consigo. Cuidado com o vídeo. No vídeo todo mundo é muito bonito, tudo é muito bacana, mas nós precisamos conviver com os nossos líderes. Saber quem eles são e eles têm que saber quem nós somos, para que nós possamos ter uma boa caminhada. E Deus legitimar esses líderes em nossas vidas. Nós precisamos entender quem são os nossos inimigos, e eles são muitos. No versículo 9 e 10 fala assim: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Quantos eus? É muita coisa. E o próprio eu, que muitas das vezes sou um grande inimigo da minha própria vida. Às vezes eu mesmo me saboto, eu mesmo trabalho contra as minhas esperanças, contra a minha vida. Então nós temos que procurar identificar quem são os nossos inimigos. E além de todos esses deuses, nós já vimos os amonitas, os edomitas, tantas dificuldades que aquele povo teria que passar por cima para poder conquistar a terra. E é interessante que quando Josué chegou ali, eles saíram de Sitim e eles estacionaram ao lado do Rio Jordão. Uma parte do povo falou: a gente não quer entrar na terra, não, a gente quer ficar aqui mesmo. Foram Rubens, metade da tribo de Manassés e uma outra tribo, que agora eu não me lembro o nome, eles quiseram ficar ali. Josué falou: tudo bem, podem ficar, mas vocês vão ter que entrar e lutar com os seus irmãos para conquistarem a terra. E no processo que eles entraram, conquistaram Jericó, conquistaram tantas outras cidades, os seus irmãos, da tribo de Ruben, de Benjamim e da outra que eu não lembro, entraram juntos e trabalharam juntos e conquistaram juntos. E como eu estava falando na hora que eu perdi o meu raciocínio, acho que os irmãos até perceberam, vocês vão ter muitas bênçãos na vida de vocês, mas vocês vão ter que lutar por essas bênçãos. Deus não nos dá nada de graça, Deus não trabalha com preguiçosos, Deus trabalha com quem trabalha. E isso é algo muito gritante. Deus trabalha com quem se dispõe. No começo do livro de Josué, ele fala: olha, dispõe-te, ser corajoso.
O homem, a mulher de Deus precisam ser corajosos, precisam ter disposição para a luta, porque essa vida é uma luta. Nós, em algumas circunstâncias, a gente vive no mar de rosas. E eu já passei por muitas dificuldades na minha vida, mas nada que me abalasse tanto. Eu falo, cara, eu vivo no mar de rosas. Mas eu sei que tem tanta gente que sofre dioturnamente. A vida da pessoa é uma batalha. E eu sei que virão momentos na minha vida que serão batalhas terríveis. Que é onde eu vou perder um ente querido, isso vai acontecer. Onde uma doença irá surgir, ninguém vai viver para sempre. Até aqueles que receberam o milagre de Deus, foram curados, um dia morreram. A vida, por causa do pecado, ela é dolorosa, ela é difícil. Mas quando nós fazemos tudo isso que foi falado aqui no texto, olhamos para Deus, sabemos os limites, começamos a entender quem são nossos líderes legitimados por Deus, nós conquistaremos as coisas trabalhando junto com Deus. E não esperando que Deus faça por nós, que caia do céu. E os inimigos são muito, irmãos. Eles são muito fortes, são poderosos, poderosíssimos. Muitos desses inimigos trabalham sorrateiramente há anos, implantando agendas para destruir a sua família, para destruir a minha família. Agendas, coisas programadas, eles não têm pressa. Além de serem poderosíssimos, eles têm paciência. Coisas que alguns de nós não têm. A gente quer ver o milagre acontecer logo. A gente quer ver as coisas acontecerem logo. Mas o inimigo, aqueles que estão ao nosso redor, e são muitos, eles têm paciência, eles têm poder e eles têm influência. Mas o nosso Deus vai à nossa frente. Versículo 11 fala, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Vocês poderiam colocar para mim aquele mapa que eu mandei? Eu acho que está com o Arthur. O Deus Todo-Poderoso parou o povo ali, olha, em Sitim. Depois eles saíram de Sitim e acamparam mais perto ali do Rio Jordão. E ali o rio já está represado com o poder de Deus. Eles não chamaram retroescavadeira, engenheiros riquíssimos, não investiram uma fortuna para represar aquilo ali. Até porque seria mais fácil fazer uma ponte, né? Mas foi o poder de Deus. E esse momento que eles atravessam o Rio Jordão era um momento de cheia. O próprio texto fala sobre isso. Então, muito possivelmente, esse rio estivesse a umas 5 ou 6 metros de altura, além do que o nível do rio realmente era. Então, aqui você vê o poder de Deus, mais uma vez, sendo demonstrado na vida daquele povo. Quantos milagres não aconteceram nas nossas vidas para que nós possamos olhar o nosso inimigo e saber que nós não temos que ficar com os olhos nele. Os inimigos não importam, irmãos. O que importa é Deus. É aquele que vai conosco. É aquilo que eu falei no começo. Eu não devo entrar em nenhum lugar que eu saiba que Deus não vai estar comigo. Eu não vou entrar em uma batalha que eu sei que Deus não estará. Sabe por quê? Eu vou ter que usar de estratégia militar, força, poderio bélico e de tudo mais que eu puder para tentar vencer aquele inimigo. Mas com Deus, mesmo que eu seja apenas 300, mesmo que eu seja apenas 1, eu irei vencer o inimigo que Ele quiser que eu vença, porque Ele estará comigo. Não entremos em batalha nenhuma sem Deus. E alguns crentes perdem batalhas porque esquecem-se de Deus. Só se lembram de Deus depois que o caldo entorna. Aí já complicou a coisa, mas Deus mesmo assim pode reverter? Pode, desde que seja para a honra e glória do nome dEle. Deixa eu ler só o versículo 13. Que fala desse acontecimento, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Olha só, os sacerdotes, que naquele momento eram os levitas, nem todo levita era um sacerdote, mas todo sacerdote era um levita, e aqueles levitas que estavam carregando a arca eram sacerdotes, e na hora que eles entram no rio e eles pousam a arca da aliança, acontece esse milagre fenomenal. Antes de vir para cá, eu estava procurando essa imagem, e eu vi um trecho da novela lá
A Terra Prometida. Eu nunca vi essa novela, mas eu vi um trecho de como eles fizeram para passar pelo rio. E aí eles usam aquela tela verde, né, que eu acho aquilo muito legal, muito bacana, né, a magia do cinema. E aquele povo, eles fizeram aquela filmagem no Rio de Janeiro. Olha, o Rio de Janeiro é quente, né? Por isso que pode fazer lá para fingir que é um deserto de verdade, chegando a quase 60 graus esses dias atrás aí. E eles fizeram essa filmagem, uma parte lá e outra na África, se não me engano, na Angola. E na hora que eu estava vendo aquilo, irmãos, eu me emocionei. Você imagina você se emocionar só porque você está vendo figurantes em 15 segundos, um vídeo de 15 segundos, atravessando um rio falso com uma tela verde atrás? Mas eu me emocionei em ver aquilo. E eu até falo com a Cris e as crianças que o meu ponto fraco é quando eu vejo filmes que foram fatos reais, e muito mais ainda quando esses fatos são bíblicos. Não tem como você não se emocionar, você vê o povo passando, né, olhando para Josué, aquele Josué que parecia um herói lá na filmagem, né, o cara bonitão, fortão num cavalo. A gente nem sabe se Josué era assim, eu sei que ele era experimentado, mas eles olhando para Josué, e aquilo ali eu falei, caramba, que coisa mais linda. E a Arca da Aliança, né, que eles fizeram aquela réplica, passando no meio do povo, ou seja, a presença de Deus com eles. Não permitamos, irmãos, que a nós mesmos, que nós caminhemos por essa terra longe de Deus. E se obedecermos a Deus, tudo isso poderá acontecer em nossas vidas. Lá no capítulo 14, diz, tendo partido o povo, já estamos concluindo, irmãos, das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a Arca da Aliança diante do povo. Ou seja, o povo fez aquilo que Deus mandou. Na hora que vocês virem a arca, levantem-se e façam acontecer. Eu estarei convosco, eu estarei com vocês. E vocês vão ver os milagres de Deus acontecendo. Passemos a pés enxutos pelos desafios, vendo os problemas ao nosso redor, mas chegando à margem do outro lado. Chegaremos à terra prometida, que são as promessas de Deus para o seu povo e é o nosso lar celestial. Quem pensa que vitória é concretizar todos os nossos sonhos nesta vida, está equivocado. Vitória é estar debaixo do propósito de Deus para a sua vida. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Vitória é estar debaixo do propósito de Deus para a sua vida. Não adianta você ter um iate luxuoso no Mediterrâneo, que parece mais um hotel, onde você tem de tudo. Não adianta. Não adianta você viajar para Dubai todos os anos, ou viajar para Congonhal, ou viajar para onde quer que seja. Não importa para onde você vai. Se você não... Eu estou sempre brincando com Congonhal, né? Eu gosto de Congonhal, irmãos, viu? Amo aquela cidade lá, tem irmãos queridos que vivem lá, né? Eu falo porque é a cidadezinha próxima aqui, né? Então, que nós possamos sempre entender isso, que a vitória de verdade é quando nós estamos debaixo do propósito de Deus. Quer ver um homem e uma mulher vitoriosa? Olhe para aqueles que estão debaixo do propósito de Deus para a vida deles. Se eles estão cumprindo o propósito de Deus, os sonhos de Deus, os objetivos de Deus, através da fé e da obediência. Que nós sejamos homens e mulheres assim, que nós nos curvemos a Deus e que nós jamais entremos em nenhuma batalha sem que Deus esteja ao nosso redor. Vamos orar, irmãos. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe a todos nós. Te agradecemos porque nós vimos tantos milagres que aconteceram no povo de Israel e que também acontecem em nossas vidas, dos menores ao maior. Obrigado por esses milagres, Senhor. Milagres que apontam para o Senhor, para que nós possamos entender que o Teu Filho, Jesus, é o nosso Salvador. Esses milagres, Senhor Deus, nos dão força para prosseguirmos. Mas os milagres não são nada se nós não tivermos o Senhor ao nosso lado. Obrigado, continue conosco, nos abençoando e nos dando força para que jamais olhemos para os lados, para trás, mas que sempre possamos olhar para o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.